Continuando, hoje o cenário político está conversando sobre o caso Querinho, aquela situação toda de Beto Rosado, Fernando Mineiro, lá na Câmara dos Deputados. E também vamos falar um pouquinho ainda sobre a Lava Jato, a Operação Lava Jato, cuja força-tarefa foi finalizada, suspensa ontem, foi divulgada, a divulgação foi ontem. Então, você pode participar, temos Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, você não tem como não participar. Basta fazer sua busca aí na sua rede social preferida, Cenário Político TCM, manda sua opinião, sua pergunta, ou pode falar também sobre qualquer outro assunto que envolva a política que a gente conversa por aqui. E a vacinação dos idosos acima de 75 anos começa amanhã em Mossoró. Depois de muita polêmica, a Secretaria de Saúde de Mossoró informa quem deve se vacinar amanhã e quem poderá esperar para a próxima semana. Gostaríamos de informar que a Secretaria de Saúde conseguiu organizar para amanhã o início da vacinação dos idosos acima de 75 anos. Peço que esses idosos que tenham condições nesse momento de ir até esses 7 polos que nós estávamos vacinando os profissionais de saúde, se dirijam até lá. Se não tiverem condições de ir até um desses polos, pedimos que tenham um pouco de compreensão, fiquem em suas residências e a partir da próxima semana, ao receber mais doses, serão direcionadas ao restante desse público. E os acamados podem aguardar a partir de segunda-feira para receber as suas doses. Aí, tá explicado então. Nós temos aí pessoal aí, me ajuda a dizer aqui para o nosso telespectador os pontos de vacinação. Os polos de vacinação são os seguintes: o BS Dr. Chico Costa, no Santo Antônio, o BS Vereador Lairi Rosado, no Alto do Sumaré, o BS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manuel, o BS Dr. Epitácio da Costa Carvalho, nos Pintos, o BS Dr. Francisco Nazareno, Bom Pastor, o BS Dr. José Leão, lá no Alto da Conceição, e o BS Dr. Lucas Benjamin, no Abolição 3. Se a situação é de não conseguir o deslocamento até esses polos, a partir de segunda-feira, a Prefeitura vai fazer a vacinação nos domicílios destes idosos. Essa vacinação acontece depois de uma pressão que ocorreu em relação a prioridades que estavam sendo dadas a determinados profissionais de saúde em detrimento destes idosos. Então, a Prefeitura resolveu ceder essa pressão realmente e tomar essa decisão de suspender a vacinação em alguns profissionais de saúde e iniciar finalmente a vacinação dos idosos acima de 75 anos, que ainda faz parte da primeira etapa, viu, gente? O que se espera para esses demais idosos de acima de 75 anos, acamados, é uma remessa na próxima semana para que essa vacina seja completada. Vamos esperar que realmente venha. Ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública e nem pelo governo federal esse envio da nova remessa, mas a expectativa é que no início da próxima semana venha uma nova remessa de vacina para ver se consegue dar andamento a essa primeira etapa. Só depois dela, desses idosos de 75 anos ou mais vacinados, é que terá início a segunda etapa, que deverá contemplar os demais profissionais da saúde e também os idosos acima de 60 anos. E agora a gente volta ao nosso bate-papo com o advogado Olavo Hamilton, está aqui conversando com a gente. No bloco anterior a gente falou bastante sobre a questão de Beto, de Mineiro, quem ocupa, quem não ocupa. Muita gente acha ruim, muita gente de Mossoró não viu como positiva essa decisão por conta de Beto Rosado ser um deputado moçoroense. Se você tiver sua pergunta sobre isso, manda aqui para a gente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o fim da força-tarefa da Lava Jato, que foi anunciada ontem. Esse fim dessa força-tarefa, afinal, doutor Olavo, significa o quê? Significa que aqueles procuradores sediados em Curitiba, que estavam envolvidos há 7 anos numa investigação que parecia não ter fim, agora vão se dedicar a outras tarefas, também investigativas, mas que não têm relação direta com o objeto de investigação da Lava Jato. Aí eu repito, foram 7 anos de força-tarefa da Lava Jato e, na minha opinião, acaba com um fim melancólico, em seu pior momento,
o Brasil inteiro descobrindo os bastidores da operação e descobrindo também que não se tratava simplesmente de uma luta do bem contra o mal, né? Mas de interesses que ocupam também as cabeças de pessoas que estão em cargos que deveriam zelar principalmente pela legalidade, moralidade e pela probidade na administração pública. As investigações continuam ou a Lava Jato já se esgotou? Não, a Lava Jato se esgotou. Agora, se houver ainda investigação pendente, ela pode ser realizada no âmbito de outras esferas, né? Do GAECO, por exemplo, que é um grupo especializado no combate à corrupção e organização criminosa dentro do Ministério Público. Pode continuar também por uma outra força-tarefa, mas aquele objeto da Lava Jato, né, que se dedicava à corrupção no Brasil inteiro, porque a Lava Jato tinha esse problema também, né? Eram procuradores de Curitiba, juízes de Curitiba, mas que investigavam corrupção no Brasil inteiro. Então, tinha um problema de competência aí muito sério. Aí, nesse modelo, nós não teremos mais. A gente dificilmente imaginaria que isso acontecesse, apesar de desde o início se saber que a operação não seria eterna, não aconteceria, mas sabemos e vemos que a corrupção não acabou no Brasil. A gente ainda vê indícios de que existe muita corrupção a ser investigada no Brasil e relacionadas, inclusive, à Lava Jato. O que foi que aconteceu? Houve um enfraquecimento da Lava Jato? Você concorda com isso, Olavo? Carol, primeiro, e aí nós temos que ser muito claros e ter muita coragem de expor isso. A Lava Jato, hoje se sabe, nunca foi para combater a corrupção. Foi para desmontar uma estrutura de poder e colocar uma outra estrutura de poder no lugar. Foi para isso que serviu a Lava Jato e com os vazamentos das conversas dos procuradores, dos juízes, né, de tudo que se montou em torno da Lava Jato, hoje isso fica muito claro. Era uma coisa que se suspeitava no início, mas hoje nós já temos a prova cabal que foi isso que aconteceu. Então, se não era para combater a corrupção, era para combater uma corrupção específica, era para desmontar uma estrutura de poder, logo a corrupção vai continuar. Segundo, que por mais que se tenha feito um estardalhaço muito grande na Lava Jato, ela se dedicava a uma fatia muito pequena de investigação. O Brasil é muito grande, nós temos mais de 5.500 municípios, né, 26 estados, um Distrito Federal, uma estrutura imensa do governo federal que a Lava Jato sozinha não poderia dar conta disso, mesmo se quisesse combater a corrupção. E terceiro, que parece que a corrupção no nosso país já é algo institucionalizado, não afeta só a esfera do poder executivo, parece que permeia todas as instituições do nosso país. Então, antes da Lava Jato havia corrupção, depois da Lava Jato há corrupção, e hoje a gente não pode dizer nem que sente uma diminuição nessa corrupção. Agora, o que é mais irônico é que ninguém pode negar também que a Lava Jato propiciou a eleição de Bolsonaro. E muitas pessoas foram votar com medo de Bolsonaro não vencendo, acabarem com a Lava Jato, né? E a Lava Jato acaba justamente nos primeiros anos do governo Bolsonaro. A Lava Jato foi uma das grandes promessas de campanha, né? A continuidade da Lava Jato. A Lava Jato foi uma das moedas aí para conseguir voto nas eleições de 2018. E o que acontece agora é justamente o contrário. Você acredita que isso pode, de alguma maneira, enfraquecer o eleitorado, decepcionar, aliás, o eleitorado que votou acreditando nisso e pode haver um desgaste do atual governo? Eu não acredito. Eu não acredito porque me parece que o eleitorado de Bolsonaro é muito fiel. Nós temos aí pelo menos 1/3 da população brasileira que está com Bolsonaro em qualquer circunstância e que utilizou o discurso da Lava Jato para justificar o voto em Bolsonaro. Mas, na verdade, não se tratava propriamente disso, né? De uma defesa das instituições, de uma defesa de uma força-tarefa ou de uma defesa da moralidade pública. Era um discurso que apoiava determinado candidato. Nós temos 1/3 da população
que é absolutamente contrária ao governo Bolsonaro, e nós temos um terço da população que é alheia a tudo, né? Que tanto faz como tanto fez, qualquer governo vai estar sempre caminhando, olhando para frente. Então, eu acho que o nosso panorama político hoje é esse. Quem quer que tenha um terço do eleitorado vai para o segundo turno e 2022 talvez repita 2018 no que diz respeito à polarização. Não sei quanto ao resultado. Mas eu ainda acredito, impossível a gente não falar sobre isso, mas eu ainda acredito que a polarização vai ser extrema-direita com centro-direita. Não tô ainda acreditando. Pode ser que o pessoal da esquerda fique bem chateado comigo. Manda aí sua participação e diga aí sua opinião em relação a isso. Eu espero que apareça de todas as ideologias. Em relação a um argumento das pessoas que são contra a Lava Jato, Olavo, existem argumentos de que a operação quebrou empresas importantes para o país, que contribuíram economicamente muito para o país, quando investigou e desbaratou essa questão, essa rede de propinas nas empresas e não com os políticos. Você concorda com esse argumento? A Lava Jato ela desmontou muita coisa no país. Ela começou desmontando o direito penal e o direito processual penal. Para condenar alguns dos réus, principalmente aqueles que eram mais proeminentes na política, se esqueceu tudo que se aprende de direito penal e processo penal nas faculdades de direito para poder condenar quem se queria condenar. Então, o primeiro prejuízo foi justamente um prejuízo jurídico. O segundo prejuízo é um prejuízo econômico. Por mais que a corrupção seja nefasta, por mais que a corrupção cause prejuízo, a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, ela trouxe para o Brasil um prejuízo econômico muito maior. Imagine que nossa construção civil pesada, referência no mundo inteiro, né, com condições de concorrer em qualquer lugar do mundo nas obras mais complexas, hoje no Brasil está completamente quebrada. De forma que se a gente precisar, no Brasil hoje, de uma obra de grande porte, de grande volume, nós teremos que recorrer a empresas de fora, certamente da China, dos Estados Unidos, porque a nossa construção civil pesada está quebrada por força da Lava Jato. Esse enfraquecimento da Lava Jato, ela tem mais base jurídica ou política? Eu acredito que as duas coisas. Num contexto jurídico, a Lava Jato, por si só, já deveria ter sido desmontada há muito tempo. Não existe uma operação que dure o resto da vida. Uma república não pode sobreviver com uma espada na sua cabeça a partir de uma investigação conduzida por alguns procuradores que não têm mandato popular e que investigava simplesmente quase todas as autoridades da república, né? Isso não é benéfico para a democracia. Em nenhuma democracia do mundo uma operação deve durar tanto. Então, a partir do argumento jurídico, nós podemos dizer que a Lava Jato já deveria ter terminado até antes do que ela terminou. Mas nós sabemos também que se houvesse um ambiente político adequado, e aí eu gostaria de tornar isso mais claro, se houvesse apoio do governo federal à Lava Jato, e hoje já não há esse apoio, ela teria durado ainda mais tempo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.